A paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco aqui em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos tratar do assunto que diz sobre como vencer as oposições à obra de Deus. Isso, a lição de número 9, que está datada para o dia 30 de agosto de 2020. Nós estamos trabalhando nesse terceiro trimestre uma edição especial da CPAD, que primeiramente foi editada no ano de 1993 e foi comentada pelo pastor Eurico Bergstein, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades e até mesmo de restrição de relacionamentos, em tempo de restrição de cultos, de espaço físico e até mesmo de impossibilidade de aglomerações, são muitas as dificuldades econômicas, dificuldades emocionais, dificuldades sociais, dificuldades espirituais. Sim, nada mais propício do que estudar como que o povo, depois de voltar do cativeiro babilônico, ele veio a reconstruir o altar, reconstruir o templo, reconstruir os muros. Sim, um trabalho de reconstrução. Nós sempre temos que estar atentos a esse convite que o Senhor nos faz, um convite para reconstruir. É claro que em toda reconstrução nós teremos oposição, a oposição que vem da parte do maligno, porque, como Paulo falou, nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, as hostes espirituais da maldade. Sim, nós estamos aqui batalhando contra o mal. E é claro que o diabo, infelizmente, ele usa aqueles que estão assim dando mole, vamos dizer, aqueles que estão suscetíveis, que estão desapercebidos. É por isso que o mesmo Paulo fala: não deis lugar ao diabo. O textuário diz bem assim, Romanos 8,37, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 1 João, a Bíblia vai dizer, o discípulo do amor vai deixar registrado que primeiro ele nos amou. Sim, Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu na cruz para nos salvar, e é porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. Sim, ele nos amou. A verdade prática diz: quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos, maior do que os obstáculos, maior do que as circunstâncias, maior do que os opositores. O Senhor nosso Deus, Ele é o grande, o guarda de Israel, ele é o maior de todo o universo. Aliás, no próprio livro de Isaías, ele diz que senta-se sobre o globo da terra. O Senhor chama cada uma das estrelas pelo seu nome e elas se apresentam e glorificam, adoram a Ele. Que coisa linda! Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Aleluia! A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 8, até o versículo de número 20. Depois tem 1 João 4:4 e também tem o livro de 1 João 5:5. Se você não tiver a revista, eu sei que vai aparecer aí na sua tela, mas tenha contigo um exemplar da Bíblia Sagrada. É muito importante para que você possa estar sempre conferindo os textos e também para estar anotando os outros textos que nós vamos agregar, além dos que a indicação do comentarista que a revista já traz. Leitura bíblica em classe, livro de Neemias, capítulo de número 4. E ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar
a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e também ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra mão tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João diz bem assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu me lembro ainda do profeta, quando o seu servo, ele estava lá vendo o exército do inimigo vir contra ele, e ele falou: ó carros de Israel, ó Senhor meu, eles vêm contra nós, eles vêm contra nós. E o profeta foi orar, e ali ele orou, pedindo que o teu servo, ele viesse a ter uma visão espiritual. Deus abriu os olhos daquele moço e ele veio a contemplar que tinha milhares de carruagens de fogo ali para pelejar em favor deles, porque mais são os que são por nós do que aqueles que são contra nós. Nós estamos numa grande guerra, numa guerra espiritual, buscando reconstruir as nossas vidas na presença do Senhor, que é aquele que de fato edifica a nossa casa espiritual, não com mãos humanas, mas um edifício eterno, feito pelas mãos de Deus. É claro que vai ter oposição, é claro que vai ter gente para se levantar contra, mas nós devemos perseverar, nós devemos confiar, nós devemos sempre orar e devemos sim prosseguir no propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Olha que interessante. Já no tópico de número 1, havia uma resistência desse povo. Sanbalate, Tobias, junto ali com os samaritanos, queriam se opor à obra de Deus. Desde o começo eles se levantavam para querer envergonhar, escandalizar, para querer tentar tirar o foco de Neemias e o povo de Judá que estava reconstruindo os muros. Sim, eles não queriam que o povo de Deus viesse a se reedificar. Entenda algo: o diabo não quer que você venha se estruturar, o diabo não quer que você tenha uma vida espiritual forte, uma vida familiar forte, o diabo não quer que você venha a ser um servo de Deus com vida de oração, com comunhão com a palavra, com comunhão com os irmãos, servindo, obedecendo a sua liderança e buscando fazer a vontade do Senhor na terra, mas sem sujar as suas vestes. É o que Judas fala: ganhando as almas, mas sem sujar as suas vestes de sangue. Nós estamos aqui querendo fazer a obra de Deus, mas lutando para não nos corromper, reedificando as fortalezas, porque o Senhor, como nós já tratamos em outras aulas, Isaías 26 nos diz que Ele nos deu a salvação por muros e antimuros. Nós devemos nos proteger, e aqui nós vamos ver que Paulo já está falando, como eu já citei, ele vai falar no livro de Efésios 6:12,
que nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então é necessário que, além de tudo, nós estejamos vigiando, porque aqueles que estão distraídos acabam sendo apartados. Lembra lá do exemplo do búfalo que eu dei na aula passada? Sim, acaba virando, separado de toda a manada, ele acaba virando ali uma presa fácil para o inimigo, para o predador. Então nós devemos estar sóbrios, vigilantes, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo, nas ciladas do diabo, né? Ainda Paulo, ele vai falar que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e também revestirmos de toda a armadura espiritual, sim, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estarmos firmes no dia mau. Sujeitando sempre a Deus, sempre nos sujeitando a Deus. Não precisa pisar na cabeça do diabo, não precisa rodopiar e mostrar que você é maior que ele. Lembra? Lá nós tratamos quando o próprio anjo falou para Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele é espiritual, que ele tem poder, mas que o nosso Deus, ele tem todo o poder e ele há de nos ajudar a vencer. Como? Quando nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo. Aí ele vai fugir de nós. E quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo que jaz no maligno? Aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aonde está a vitória que vence o mundo? Está na nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, bem como quando ele escreve outras cartas, o universo, né, do soldado sempre está permeando a mente daquele homem que se sentia numa grande batalha espiritual. Ele entendia que a guerra era espiritual primariamente. Tudo que acontece no plano material, onde nós estamos inseridos, ele está sujeito às coisas que acontecem no plano espiritual. A guerra é espiritual, então nós devemos usar as armas espirituais, nós devemos usar as armas da luz. Por isso, não podemos esquecer que nós somos como bons soldados de Cristo. Olha o que Paulo fala: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 12. Ainda 2 Timóteo capítulo de número 2, ele vai falar: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. E isso é maravilhoso, ter a oportunidade de participar do exército de Deus. Tem mais texto? Tem. E aí nós vamos entender que uma das grandes armas que o Senhor nos concedeu, essas armas espirituais, para quê? Para que nós venhamos a resistir o dia mal. Para quê? Para que nós possamos, tendo feito tudo, estarmos firmes. A palavra firme está relacionada à constância, ser inamovível, manter-se inabalável, manter-se enraizado, firmado, edificado no propósito. Ou seja, pode vir o vento que for, que eu estou firme, pode vir a adversidade que for, que eu estou firme. As calúnias, as mentiras, as astúcias do diabo podem vir tentar me arrancar do meu propósito, tentar me arrancar daquilo que Deus falou comigo, mas não, nós estaremos inabaláveis, inamovíveis, firmados aonde Deus nos colocou, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos parar, nós não podemos descer, como falou Neemias. Então, nós vamos ver que uma das armas que é necessário no meio dessa batalha, para que nós possamos assim nos munir da graça do Senhor, nosso Deus, que está pelejando por nós. Não se esqueça, querido, amado irmão e irmã, que o nosso Deus, ele é general de guerra, ele não perde nenhuma batalha. Só que para isso nós precisamos de fé, porque é necessário que aquele que crê
tenha fé. Olha o que o texto de Hebreus diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo de número 6. A Bíblia vai trazer vários exemplos sobre o exercício da fé que ajudaram homens e mulheres a conquistar grandes vitórias diante de grandes adversidades. O próprio livro de Hebreus, eu te convido depois a dar uma olhada na Galeria da Fé. Sim, lá na Galeria da Fé vai ter uma série de exemplos desses homens que venceram pela fé. O livro de Hebreus relata isso muito bem. Só que enquanto Jesus caminhava nessa terra, ele manifestou ou permitiu que os homens, tendo contato com ele, pudessem manifestar também a sua fé. E isso trouxe benefícios para aqueles homens. Veja, lá no livro de Marcos, capítulo de número 5, Jairo chega até o Senhor Jesus. A filha dele está doente, tem uma grande multidão. Ele pede socorro a quem de fato poderia o ajudar. Sim, Jairo sabia, mesmo sendo grande, ele sabia que na verdade grande é o Senhor nosso Deus e que ali estava um representante dele que de fato poderia o ajudar. Ele não mediu esforços, estava ali em jogo a vida da sua filha, a sua filhinha amada. Então Jesus vai com ele em direção à sua casa, mas no caminho uma mulher vem ali tocar. Aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Os textos vão dizer que há cerca de 12 anos ela padecia, havia gastado tudo e não tinha conseguido a sua melhora, a sua cura, mas ela acreditava que só tocando nas orlas da veste do Senhor Jesus ela seria curada. Eu quero te convidar neste momento a fazer um breve momento de reflexão. Talvez você esteja passando um momento muito difícil, de muita angústia. Então feche os teus olhos comigo. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé toque em Jesus, mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Tanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de sua vida, a sua história. Será que você pode sentir ele aí? Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aí. Rompa a multidão, toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, ele vai te curar. Ele pode te abençoar nesse dia de hoje. Você precisa acreditar. Jairo sabia que ele tinha uma necessidade, e enquanto a bênção não chega na sua vida, como ainda naquele processo, naquela caminhada, não tinha chegado na casa, não tinha chegado até a vida de Jairo, se permita que no processo em que Deus vai te abençoar, outras pessoas também possam ser abençoadas, como aquela mulher do fluxo de sangue foi. Quando chegou lá, avisaram que a menina já estava morrendo. Jesus falou para Jairo: crê somente. Virou para a menina em particular com o pai e com os outros 3 amados discípulos e falou: Talita cumi, que significa menina, levanta-te. E quando ela levantou, tendo cerca de 12 anos, ele falou: dai a ela de comer. Existe uma geração de pessoas que, como era a apresentação das crianças que agora viriam a ser apresentadas já como uma mulher, uma menina de 12 anos, ela começava a ser apresentada como uma mulher, como é o debutante na sociedade que nós conhecemos. Ou seja, existe uma igreja que está pegando maturidade. Nós precisamos nos alimentar. Depois que Jesus ressuscitou ela, ele falou: dai a ela de comer. Ela agora seria uma testemunha viva do poder de Deus, e eu creio
creio que Deus também pode fazer isso contigo, pode fazer isso com a tua família, com os teus familiares, aonde você estiver, na tua igreja, no teu trabalho, aonde você estiver, que Deus faça de ti, pela fé, alguém que venceu as adversidades, alguém que venceu os opositores, como Jairo venceu, falando que a filha já estava morta, alguém que venceu multidão de problemas, enfermidades, como aquela mulher do fluxo de sangue, e que você possa ser, pela fé, alguém que foi reconstruído pelo poder de Deus, uma testemunha viva de que o nosso Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Jairo teve fé, e é pela fé, sim, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. A Bíblia diz que Jesus, morrendo, ressuscitando, foi sentar à destra de Deus, por isso ele é a mão forte que pode nos ajudar, e ele intercede junto a Deus por nós, assim como o Espírito intercede nas nossas fraquezas. Que coisa maravilhosa! Nós vemos então que uma forma de vencer é vencer pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem depositado a sua fé e a sua esperança em quê? Eu te convido a depositar a tua fé no Senhor Jesus. Se você não o conhece ainda, mergulhe em sua palavra, mas para que você possa conhecer melhor a sua palavra, ore e clame ao Espírito Santo, mas para que você tenha o auxílio do Espírito Santo a te ajudar, não só na leitura, mas na oração e em toda a tua trajetória de vida, você precisa entregar a tua vida para Jesus. E caso você tenha caído nessa aula de paraquedas, eu quero te convidar, aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele pode perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida, derramar da tua graça, do teu amor, da tua bondade sobre ti, te fortalecer e ainda mais, te batizar com o Espírito Santo dele, para que também você, como foi na vida da filha de Jairo, seja uma testemunha viva nessa terra. Pela fé. Para quê? Para poder enfrentar as adversidades dessa vida. É bem verdade, todos nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. E se as rosas estão aí sendo esmagadas dias após dias para poder assim exalar o bom cheiro, e como é muito comum nas nossas vidas, nós somos esmagados para poder fazer valer o texto que Paulo escreveu, a carta de Coríntios, somos o bom cheiro de Cristo. Não devemos esquecer que nas rosas também tem espinhos. Sim, há muitos machucados que são criados na caminhada, muitas dificuldades acontecem. E com o povo de Israel na reconstrução não era diferente. Neemias enfrentou desprezo, escárnio, Neemias enfrentou boatos, mentiras, Neemias enfrentou o próprio medo de lidar com uma ação tão grandiosa como era do muro. Enfrentou a astúcia do diabo ali com aqueles homens e enfrentou também algumas ameaças. Vamos ver um pouco de cada uma dessas artimanhas do diabo, dessas ferramentas que o diabo utilizou em sua batalha para tentar parar o servo de Deus. O desprezo, sim, eu me lembro que Senaqueribe também, o servo dele, quando foi ofender a Ezequias, ele falou ali que aquele povo, nenhum povo da terra tinha conseguido barrar aquele exército, não ia ser Ezequias, ou muito menos o Deus de Judá, o Deus de Israel, que ia parar. E foi também zombado, foi também com desprezo. Existem outros textos, olha, o texto de Neemias 4:2 mesmo diz, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, que fazem esses fracos judeus, permite-se-lhe isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num dia só, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Estavam lembrando da maldade que Babilônia fez lá em Jerusalém, queimando as pedras do muro, as pedras do templo, lembrando que aquele povo estava em ruínas, mas Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer. Sim, vamos crer. Assim Neemias também não desfaleceu. Ele estava vendo, olha, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece que eu vejo Paulo. Paulo está falando no capítulo de número 12 do livro de 2 Coríntios, a sua segunda carta.
Ele fala de um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu, o paraíso de Deus, e viu coisas inefáveis, coisas que não podem nem ser ditas. A esse homem ele quer se pronunciar e ali ele vai pedir a Deus acerca desse homem que agora vai sofrer nas mãos de um enviado de Satanás, que toda vez que ele começava a falar, ele ali era espancado por esse enviado de Satanás, era um espinho na carne de Paulo, e Paulo pediu para Deus tirar, mas Deus não tirou, e ainda falou com ele, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Eu sempre falo isso quando nós estamos trabalhando com aconselhamento cristão, ou até mesmo em algumas mensagens, nós muitas das vezes falamos que nós não temos força, eu não consigo largar isso, ou eu não consigo fazer isso da parte do Senhor, eu não tenho força. De fato, nós somos verdadeiramente fracos, mas nós ainda guardamos o pouco de força que temos para continuar nos mantendo naquilo que é seguro para a gente, ou seja, para continuar fazendo do jeito que a gente faz, porque se tá ruim, pior, a gente não quer que fique, então a gente acaba usando essa pouca força, o que resta, para continuar do jeito que tá, com medo de piorar, mas não, que o Senhor arranque por completo o restinho dessa força, para que assim, sem possibilidade nenhuma, nós não venhamos a ter outro lugar. E como os discípulos falaram, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aí possamos nos lançar aos pés do Calvário verdadeiramente e nos prostrarmos diante de Deus, e o poder dele se aperfeiçoará nas nossas fraquezas. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a falta de fé tenta invadir os nossos corações diante das aparentes dificuldades. Tem horas que até mesmo Deus quer enviar bênçãos, Ele quer nos entregar a promessa dEle, mas nós muitas das vezes não acreditamos, nós não achamos que não conseguiremos, né? E nós devemos agir com fé em todas as circunstâncias. Foi assim que Caleb agiu. A Caleb e Josué, diferente do povo de Israel, o povo de Israel, a mando de Moisés, quando Moisés enviou os espias para conhecer a terra que Deus falou que ia entregar a eles, a promessa deles, sim, eles voltaram falando que a terra de fato tinha ali os seus cachos de uvas, era a terra que manava leite e mel. Eles acreditavam na promessa, só que eles se assustaram com o tamanho do povo daquela terra. Eles se assustavam com as aparentes dificuldades que eles teriam que enfrentar. Mas Josué, ele vai, bem como Caleb, eles vão nos dizer em Números 13, depois o Números 14, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Nós precisamos entender que Deus é conosco, nós não devemos temer. Mas para isso, para vencer o desprezo, nós devemos usar a fé, nós devemos usar da nossa fé. Ali, nós vamos ver também a questão do escárnio, uma outra ferramenta de Satanás. No capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4, olha o que ali o povo está dizendo. Estava com eles Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do seu cativeiro. Não aconteceu somente com Neemias, não. O próprio Paulo foi zombado, escarneceram dele lá em Atenas. Depois que ele estava pregando no Areópago, falaram que ele é um paroleiro que apareceu aí, um tagarela, alguém que fica falando de um tal defunto que ressuscitou. Eles escarneceram, sim. O livro de Jeremias 27 diz, persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia. Jeremias estava preso, ele estava preso lá no
tronco, diz o texto, que zombavam dele, e ele pensou em desistir, mas ele sentiu um fogo ardendo dentro de si, que ele percebeu que seria muito mais doloroso não fazer do que fazer a vontade do Senhor. Ainda o Salmo 79:4 vai dizer: somos feitos opróbrio, vergonha para os nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. O povo estava sofrendo por causa dos seus pecados. Bem, Hebreus 11:36, dos mesmos heróis da fé, vai dizer que uns sofreram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. É comum, nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós que somos a igreja do Senhor, como o Israel de Deus, como o povo de Israel que estava reconstruindo ali os muros de Jerusalém agora sob o comando de Neemias, eles também sofreram perseguições, escárnios, zombarias. Sim, nós que estamos servindo a Cristo precisamos entender que nem tudo no Evangelho será muito fácil como nós esperávamos. Muitas das vezes nós enfrentaremos oposições. Jesus, em Mateus capítulo de número 5, quando fala das bem-aventuranças, ele encerra falando que bem-aventurados sereis vós quando forem perseguidos pelo meu nome e pela minha justiça. Só de sermos cristãos evangélicos, de servirmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, por causa do nome dele nós seremos perseguidos, e também por conta da obra de justificação que ele faz nas nossas vidas. Nós precisamos entender que quando entregamos a vida para ele, tudo se faz novo, tudo é mudado, e até pessoas que gostam de nós e que nós gostamos e que às vezes convivíamos, elas não entendem esse processo de mudança e acabam nos perseguindo por essas mudanças que fazem parte do processo de justificação, onde tudo é transformado. Mas isso não acontece só com a igreja, porque para acontecer com a igreja, aconteceu primeiro com o modelo, aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Veja, ele também foi escarnecido. Mateus 20 relata que o entregaram aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Ainda Mateus 27, 29, 39 diz: e tecendo uma coroa de espinho puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. O mesmo Mateus 10, 25, depois do 38 e 39 ainda diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, se chamarem Beelzebul, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Sim, Jesus está falando que até ele mesmo estava sendo chamado de Beelzebul, ou seja, do pai das trevas, do pai dos demônios, porque eles estavam fazendo as obras de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. E se assim aconteceu com ele, quanto mais não acontecerá conosco, porque nós buscamos em tudo nos espelhar em Cristo Jesus. Ele ainda nos exorta a assim morrer para nós mesmos, para que nós venhamos a viver para Cristo, perder para nós mesmos e para esse mundo, para que nós possamos ganhar em Cristo, para que nós possamos achar a nossa vida em Deus. Aqui tudo é passageiro. Sim, a própria Bíblia diz que tudo passará, mas as palavras do Senhor não passarão. E elas dizem que em breve Jesus volta para nos buscar. Ele há de nos salvar, de nos resgatar e de nos levar para morar com ele. Glórias a Deus. Ainda o mesmo Mateus 16 vai nos dizer: disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Nós precisamos carregar uma cruz. Se não te ensinaram isso, eu gostaria de ter que lhe falar a verdade, ainda que isso possa te assustar, talvez te chatear, talvez até mesmo te decepcionar diante de tantas falácias que são nos ditas muitas das vezes, infelizmente, até nos nossos púlpitos. Nós temos que entender que ainda há
uma cruz para ser carregada e nós devemos negar a nós mesmos. Se você veio até o Evangelho somente para que Deus possa conceder aquilo que você quer, eu sinto te dizer que você pode ter tido uma motivação errada, mas que por Deus e pelo Espírito de Deus ela possa ser trocada para que você agora possa viver e possa receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer para a sua vida, porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. São muitas dificuldades que o servo de Deus enfrenta. O próprio Moisés achou difícil o grande chamado que ele tinha de livrar o povo do Egito, de conduzir o povo pelo aquele deserto até a terra prometida, mas quando Deus falou com ele, ele se encheu de fé e a partir disso ele conseguiu executar o propósito. Neemias estava confiante porque Deus tinha colocado no coração dele para que ele viesse fazer aquela grande obra. Por isso ele falava que o Senhor mesmo iria fazer e todos os seus inimigos iriam ver. Certamente eu serei contigo, falou o Senhor para Moisés. Ainda diante da dificuldade dele de fala, o Senhor virou para ele e falou: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, até mesmo nas nossas adversidades. Deus pode colocar em nossos lábios palavras que possam cumprir o propósito dele, porque as palavras do Senhor, elas nunca voltam vazias, mas elas cumprem o seu propósito. E assim, ainda o próprio Zacarias profetizou, o profeta falando, que diante de Deus até os montes seriam como uma campina, diante de Zorobabel, que iria completar a obra que o Senhor tinha mandado eles fazerem, que estava parada diante de Zorobabel, até os montes se tornariam uma campina. Senhor, tu nos dará a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. A oração que Isaías faz no capítulo de número 26, ela está relacionada a uma promessa que Deus nos concedeu. Ainda Isaías 26, versículo de número 3, diz que o Senhor conservará em paz aqueles cuja mente estão firme nele. Aqueles cuja mente estão firme nele. Nós estamos firmes no Senhor, o Senhor nos dará paz. Paz para quê, Diego? Paz para guerrear. Guerrear, paz para guerrear, eu acho que eu não entendi. Se a paz, o shalom no Velho Testamento não é a ausência de guerra? Sim, mas Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas a guerra. Me explique isso melhor que agora embolou. Não, ele falou que ele nos traria salvação. Como eu já disse, nós seríamos perseguidos e muitas das vezes, ainda que nós não venhamos a criar guerra com ninguém, como Neemias não queria criar guerra com ninguém, ele só queria reconstruir os muros, cumprir o propósito. Nós só queremos fazer aquilo que Deus mandou. Muitas pessoas irão se levantar contra nós e nós teremos que lutar para nos manter em paz, nós teremos que lutar para não perder essa grande herança, herança eterna que nós podemos usar aqui agora, que é a paz que excede todo entendimento que o Senhor nos deu. Se estiver faltando paz na tua casa, que o Senhor te encha de paz, que o Senhor faça do teu lar um lugar de paz, que o Senhor faça do teu coração um ambiente de paz e que você possa se tornar cada dia mais um pacificador. Sim, o Senhor tem uma promessa e nos dará paz. Ainda que agora nós estejamos lutando para nos mantermos firmes na fé, nós continuaremos assim a lutar pela paz. E lá naquele dia, haverá paz no vale para mim. Eu sei, haverá paz. E o diabo continua mentindo, porque ele é o pai da mentira. Jesus falou, sim, ele conhece e usa a Bíblia, usa de forma errada, usa conforme a conveniência. Cuidado você que gosta de usar versículo, texto fora de contexto, como pretexto, né? Cuidado, não use a Bíblia conforme a tua vontade, conforme a conveniência, não. Aplique a sua vida à Bíblia Sagrada. O diabo usou a Bíblia distorcendo ela na tentação contra o próprio Senhor Jesus, né? Assim também no livro de Neemias, capítulo de número 6, eu não vou ler o texto todo, mas acompanha aí comigo, ainda vai dizer que Sanbalate estava falando: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro. Só que Neemias ele falou: porém eu mandei dizer-lhe,
tudo que vocês estão dizendo, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventa, é mentira. Sim, aqueles homens estavam desesperados, eles estavam tentando oprimir, desprezar, blasfemar, zombar, eles estavam tentando dizer que a obra era muito grande para Neemias reconstruir o muro. Ah, mas Neemias não desfaleceu, e ainda que fosse grande, ainda que eles estivessem separados no muro, como ele mesmo falou, eles estavam a postos, e se acontecesse mal com alguém longe, que se tocasse a trombeta, todo mundo se reunia para um ajudar o outro. Eles estavam unidos no mesmo propósito, e ele não ia cair agora nas mentiras do diabo. Sabe por que Neemias reconhecia a mentira? Porque ele conhecia a verdade. Se você conhece a verdade vos libertará. Nós precisamos entender que a verdade precisa ser a prioridade nas nossas vidas, que nós venhamos a gostar da verdade, ainda que ela nos doa, que nós venhamos a pregar a verdade, ainda que as pessoas não gostem, que nós venhamos a ter a oportunidade e dar a oportunidade para aqueles que nos ouvem, seja você um professor, um pregador, um ensinador, seja você um ouvinte, que nós valorizemos a verdade, porque se nós estivermos num ambiente onde a verdade é priorizada, nós conheceremos aquilo que em nós está errado ou que precisa ser consertado, até mesmo abandonado, e assim nos afastando do pecado, porque se você conhece a verdade te liberta, você se afasta dele, logo você estará mais perto de Deus, e nós queremos estar constantemente mais perto de Deus, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele sempre tenta cauterizar as mentes, cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo está falando naquela igreja de Corinto, onde tinha muitas turbulências, muitos discursos ideológicos, a filosofia, as ideologias de Diana, de Afrodite, de todo o contexto de adoração pagã que envolvia o mundo greco-romano, né? Existiam muitas ideias no ambiente dos gregos, como a cidade de Corinto era uma cidade grega, como nós vimos Paulo em Atenas, capítulo de número 17, os homens se reuniam somente para saber das novidades. Então existem muitos bombardeios que vêm, setas, palavras que vêm para tentar tirar o nosso foco, para tentar distorcer as verdades de Deus e assim como o diabo fazer com que elas venham se tornar mentiras ou apenas meias verdades. Saiba você que meia verdade também é meia mentira. Então nós teremos que viver a verdade. Quando Paulo chamou ali aqueles líderes da cidade de Éfeso, lá em Mileto, ele nem entrou em Éfeso, lá em Mileto ele chamou os líderes e ele falou para eles: não deixei de vos pregar toda a verdade. Não é só o que me convém, não é só o que eu gosto, não é só o que eu quero, não é só do jeito e aonde ou a hora que eu quero. Não é se tem muita gente ou se tem pouca gente, é a verdade. Toda ela, a parte que é boa, a parte que me faz chorar, a parte que me faz me alegrar, que me enche de fé e de poder, e é aquela hora que vem o chicote, que vem a vara, porque o pai corrige o filho que ama. Nós precisamos pegar a doutrina, pregar o amor, pregar a graça, pregar a salvação, pregar todas as virtudes que há na Bíblia Sagrada. Nós não podemos deixar de falar toda a verdade. Sim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É o Jesus falando em Mateus capítulo de número 5. Além da mentira, o diabo intentou com astúcia. Ele queria agora fazer a obra junto com Neemias, ou até mesmo chamar Neemias para descer, para ir adorar junto com ele no templo. Mas Neemias, ele falou bem assim, enviou os mensageiros para falar: eu faço uma
grande obra, de modo que eu não posso descer, porque cessarei essa obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco. Não, Neemias não parou de fazer o que ele precisava fazer. Por quê? Porque ele soube discernir, ele estava sempre orando, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra ele de dia e de noite, por causa deles, porque além da astúcia, eles intentavam com ameaças, porque eles não conseguiram assim convidar. Tem horas que o diabo, ele sabe que ele não pode te derrubar, ele tenta te trazer para perto dele. Meu Deus, que o Senhor te livre, das emboscadas, que o Senhor te livre dos embaraços, que o Senhor te livre das situações que não convêm, que podem te levar a estar amarrado, a fazer alianças com aqueles inimigos de Deus, que o Senhor te livre de estar distraído e assim também não aceitar sair do centro da vontade de Deus, aonde você está fazendo uma grande obra, para poder ajudar quem não era para ser ajudado. Que nós não venhamos a cair na lábia do diabo, aquele malandro que tenta nos distrair, porque tem horas que ele não consegue nos destruir, mas ele pode tentar nos distrair e nós mesmos vir a nos destruir. Que o Senhor nos livre. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Só acompanha aqui o grifado comigo, com as suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. Sim, o povo estava fortemente armado, o povo estava fortemente preparado. Hoje, enquanto servos de Deus, nós não usamos armas de fogo, nós não usamos armas brancas. As nossas armas são espirituais, as armas da luz é a palavra de Deus, só que nós precisamos ainda estar constantemente, fortemente armados. Meu amigo, eu sempre uso esse exemplo e vale a pena lembrar. Você que tem um chamado, se é para ensinar, que haja esmero. Se você vai pregar, que ore, que seja uma pregação revelada, uma pregação com fundamento. Se você vai subir no altar, você precisa alimentar o povo. Nós, enquanto servos de Deus, mesmo que não exerçamos funções, como Pedro falou, nós temos que estar sempre preparados a comandar mansidão, explanar a nossa fé quando nós formos convidados, quando nós fomos questionados, para assim fomos perguntados sobre ela. Será que você consegue falar bem da sua fé? É triste, eu uso esse exemplo, mas ele é uma realidade. Quando você está com um problema de coração, você procura um açougueiro, por acaso? Claro que não. Você vai procurar alguém que entende de coração, ainda que o açougueiro entenda de coração, coração de boi, coração de galinha. Nós precisamos assim também nos dedicar, nos especializar no Espírito. Porque na verdade nós não fazemos nada sem Deus. É Ele que nos ensina todas as coisas, o amado Espírito, o Consolador, Ele que nos lembra de todas as coisas, Ele que nos convida a buscar conhecer essa palavra de Deus, a palavra que fala do Filho de Deus, a palavra que nos enche de fé. As nossas armas, pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas mulheres, pelejai pelas vossas casas. Vamos mais uma vez, pelejai pela igreja do Senhor, pelejai pelos seus filhos, pelejai pelo seu casamento, pelejai por toda a estrutura que compõe a sua vida, o seu quartel-general, a sua casa, o seu lugar de descanso, o seu lugar de paz. Pelejai. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha lança, escudo, arco e couraça. Tem que ter a couraça para quando vier o ataque do inimigo ter mais uma proteção. Cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha armas. Nós estamos aqui trabalhando na reconstrução, mas entendendo que estamos numa batalha espiritual. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingido nos lombos. Eu me lembro de Paulo ainda falando no capítulo de número 6, lá na armadura de Deus mesmo, cingindo os lombos com a verdade. O soldado romano que ele está observando, ele tinha uma espada que estava cingindo os seus lombos. Nós temos que estar com a palavra de Deus sempre aplicada em nossas vidas, e a nossa vida sempre aplicada na palavra de Deus, com certeza.
Nós não podemos estar suscetíveis às ameaças do inimigo. Nós só não iremos dar atenção a elas se nós estivermos convictos no Senhor e no seu propósito, na sua palavra, naquilo que ele tem falado conosco. Aí nós não vamos dar ouvido às ameaças do diabo. Falaram para Pedro que ele não devia mais pregar, e sabe o que ele falou? Me diga então, importa mais obedecer a Deus que aos homens. É o que ele está falando em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 39. Nós precisamos continuar obedecendo a Deus. Neemias estava obedecendo ao Senhor na reconstrução do muro. O tópico 3 vai tratar que o segredo da vitória de Neemias e dos judeus estava na oração. Sim, Neemias venceu porque ele tinha certeza de que estava no centro da vontade de Deus, e ele era alguém que orava. Olha lá, Neemias 4:4, depois Neemias 6, versículo 14, diz bem assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Sim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio dos levitas. Ainda Neemias, capítulo de número 13. Neemias está orando e está até mesmo mencionando o nome de seus inimigos a Deus, para que assim o Senhor não se esquecesse de que aqueles homens estavam se levantando não contra ele, mas contra o próprio Deus, contra a obra que Deus estava realizando através da vida dele lá na cidade de Jerusalém. Então lhe respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias 2, essa certeza, essa convicção que Neemias tinha, o convidava a orar e buscar cada vez mais em Deus, porque Deus iria dar estratégia. Quem ora não se precipita. Tem visto um homem precipitado no falar, maior esperança há para um tolo do que para ele, disse o sábio Salomão em Provérbios 29. Porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios, o Salmo de número 106. Sim, quando a pessoa ela fica irritada, é por isso que está escrito: ireis, mas não pequeis. Nós temos que tomar cuidado e sermos vigilantes, estarmos em constante comunhão, oração com o nosso Deus, para não pecar por palavras. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos, e o tolo é aquele que se precipita em palavras, né? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, Provérbios 25:11. E melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade, Provérbios 16:32. Nós precisamos ter controle, Neemias, diante de todas aquelas adversidades, perseguições por mentira, perseguição por boatos, perseguição por ameaças, astúcia do inimigo, desprezo, blasfêmias, zombarias, né? Ele não desistiu, ele não desanimou. Imagina se Neemias fosse desanimar, ele não perdeu o controle, não se irou contra aqueles homens, ele simplesmente se manteve fazendo o que ele precisava fazer. Assim como Jesus foi desprezado, Neemias também havia sido desprezado. A igreja muitas das vezes também está sendo desprezada. Eu me lembro de uma história lá nos Estados Unidos. Um homem, um jovem pastor, recém ali ordenado, estava tomando conta de uma igreja no interior, e ele tinha um horário de noite que ele parava para ver o jornal ali na televisão, e incomodado com aquilo, um tempo que era de 1 hora e pouco, ele resolveu colocar aquele tempo para estudar a Bíblia e orar, né? Um tempo a mais com Deus. Só que um dia ele chegou e, incomodado, não conseguia orar nem estudar a Bíblia. Ele acabou se deparando com uma revista, o que o incomodou mais, porque além dele não conseguir destinar o tempo para poder orar e estudar a palavra, ele ficava interessado na revista. Quando menos percebeu, estava com uma folha aberta em um julgamento que iria acontecer na cidade de Nova York. O julgamento era de jovens que haviam matado outro jovem no Central Park. Ele descobriu que aquele julgamento seria dias após, então se
deslocou para aquela cidade como um jovem, meio que sem saber o que fazer, no meio daquele tribunal, acabou fazendo perguntas, ou se posicionando e chamando a atenção dos repórteres, né? No final, ele que carregava uma Bíblia foi questionado pelos repórteres ali quem era ele, e ele falou que era um jovem pastor do interior. Aquilo virou um escárnio para ele, saiu nos jornais que jovem pastor tinha se levantado em favor dos jovens assassinos. Ele ficou muito triste com aquilo, porque aquilo mexeu na família dele, mexeu em toda a comunidade dele, porque zombaram dele, não entendendo que ele, que na verdade estava ali, escarneceram dele, jogaram o nome dele na lama, mas aquilo incomodou tanto a ele que ele ficou na cidadezinha dele lá, e Deus foi o incomodando, e tempos depois ele voltou àquela cidade de Nova York, não agora para poder ver aqueles julgamentos ou aqueles jornalistas, mas para procurar a família daqueles jovens, né? E quando ele chegou naquela comunidade pobre de muitos drogados, né? Uma comunidade suburbana ali, ele então foi recebido pelos os malfeitores, que falava lá, aquele camarada lá, o pastor que ficou a favor dos meninos aqui da comunidade e tal, e ele conseguiu abertura entre aquelas pessoas, e Deus criou um espaço ali através do desprezo que aquele homem sofreu midiaticamente, publicamente, expondo o seu ministério, expondo a sua família, expondo a sua vida, né? Família de pastores de muitos anos. O nome desse homem, que depois disso veio abrir várias casas de recuperação nos Estados Unidos e no mundo, o nome desse homem que escreveu o livro que eu conto essa breve história chamada Cruz do Punhal, que virou best-seller, que virou ali também um filme famoso, o nome desse homem era David Wilkerson, que era pastor da igreja Times Square, sim, esse homem que sofreu escárnio, mas que viu através da zombaria e da humilhação dele, o Senhor abriu uma porta para que o nome dele fosse glorificado. Aquele homem veio fazer um grande trabalho na recuperação de jovens. Então, assim como Neemias também, ele foi zombado, humilhado, ele não se levantou contra aqueles homens, muito pelo contrário, ele orou e ele manteve-se inabalável no propósito. É igual um cachorro que late. Imagina se todo cachorro que latisse para você, você saísse na rua para latir contra os cachorros. Se o cachorro corresse atrás de você para te morder, você ia fazer o quê? Ia correr atrás dele para morder ele? Não, meu filho, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, continua firme no propósito, sim, nós devemos continuar firme, nós devemos orar a Ele, Ele te ouvirá, disse Jó no capítulo 22, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, eu te livrarei e tu me glorificarás, disse o Salmo de número 50. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sim, socorro bem presente no dia da angústia, falou o Salmo de número 46. Ainda Jesus vai falar, Mateus 7 e também o livro de Lucas, capítulo de número 11, o versículo de número 13 é muito especial. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Sim, aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Se nós somos maus, sim, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Nós precisamos pedir a Deus em oração. Ainda Jesus em Lucas 11:13 ele vai falar que não nos dará assim o Senhor também o Espírito Santo, que é o maior bem que nós precisamos para poder fazer tudo o que nós precisamos nessa vida, para poder lidar com as circunstâncias, com as pessoas. Tudo que nós precisamos vem da parte de Deus, vem com o auxílio do Espírito Santo, para que nós em nossa vida possamos glorificar a Jesus. Mas para isso o próprio Jesus falou que nós precisamos orar sem cessar. Ele contou uma parábola lá em Lucas 18, nós precisamos orar sem cessar. Paulo reforça isso em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Ainda em Colossenses 4:2 ele diz, perseverai, não para não, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes você não está com ânimo, eu sei que às vezes só dá vontade de chorar, chora na presença do Senhor, sim, eu sei que tem horas que você tem tantos afazeres, não permita que as circunstâncias venham roubar o seu tempo com Deus em oração, orai sem cessar.
perseverando sempre em oração e velando nisso, na oração, velando nela com ações de graça, que as nossas orações elas venham ser mais de agradecimento do que petições, porque o que precisamos Deus já sabe, mas Ele quer ouvir se nós somos gratos a Ele, e aí depois disso nós podemos colocar as nossas causas e necessidades. Lucas 10, 38, 42 ainda diz que Jesus entrando numa aldeia, uma certa mulher por nome de Marta recebeu em sua casa. A história de Marta e Maria, Marta fazendo ali os seus afazeres enquanto Maria estava sentada, ela é muito bem conhecida. Marta se incomodou com aquilo e foi falar a Jesus: você não se importa que a minha irmã só fique aí sentada enquanto eu trabalho? E Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Nós precisamos sim ser produtivos. Neemias estava trabalhando, mas ele estava também orando, ele estava em comunhão com Deus. A produtividade não tem nada a ver com o ativismo. Muitas das vezes nós não oramos, não temos o direcionamento da parte de Deus e queremos sair fazendo. Não, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, nós precisamos valorizar e escolher a melhor parte, né? Essa parte não nos será tirada, porque independente do que fazemos, nós temos que fazer de acordo com a vontade do Senhor, para a glória do nome dele. Essa questão da oração ela é tão séria que nós começamos a primeira aula, todas essas lições da escola bíblica estão numa playlist, terceiro trimestre, também bem como a Igreja Eleita, que foi a matéria do trimestre passado, uma playlist específica. Não perca também, nós já temos o tema, né, do próximo trimestre, que vai falar do sofrimento do homem, sim, a fragilidade humana e a soberania de Deus no sofrimento e a restauração da vida de Jó. Acompanha aqui conosco na EBD Online da Alfa e Ômega. Mas aqui nós vamos ver que desde a primeira aula nós falamos de um homem que orou e obteve resposta da parte de Deus. Orou porque orou em cima de um entendimento que teve da palavra. Ele leu Jeremias e entendeu que passados 70 anos o Senhor iria restituir do cativeiro. Nos relata lá o capítulo de número 9 e o capítulo de número 10. Ele entrou em jejum e oração. Ele entrou numa batalha espiritual e agora o anjo da parte do Senhor vai trazer uma resposta. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Em tempo de falácias e de tantas palavras que são ditas aleatoriamente e que são perdidas e lançadas ao vento sem propósito algum, em tempo de redes sociais, em tempo de onde livros e mais livros são escritos e que não edificam muitas das vezes em nada, em tempo que as pessoas elas não cumprem os compromissos que elas fazem com as palavras, em tempo em que as pessoas falam eu te amo sem sentir nada, em que os relacionamentos são utilizáveis e descartáveis, em tempo em que as palavras muitas das vezes não valem nada, aonde muitas das vezes nós nem medimos essas palavras. Num tempo como esse, vale a pena refletir que Neemias ele estava lá fazendo uma obra diante da palavra do Senhor. E sim, ali tinha uma palavra que foi ordenada a Ciro, ali tinha uma palavra que foi ordenada a Esdras, uma palavra que foi ordenada a Zorobabel, uma palavra que estava ali conduzindo Neemias a fazer uma grande obra, uma palavra que foi conduzida a Daniel e que fez ele orar, e ele orando, ele também pronunciava palavras, que as suas palavras possam chamar a atenção de Deus, porque as suas palavras, que elas sejam como as palavras do Senhor, sim, que nós venhamos a estar em comunhão com o nosso Deus, orando sem cessar, sim, o próprio Jesus fazia isso, deixando-os de novo, foi outra vez, pela terceira vez, orar, né? Orai, orai, vigiai, olhai, orai e vigiai. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Paulo também, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviaste de mim, mas a minha graça te basta, falou o Senhor para ele, né? Paulo orava.
Pedro estava orando, o povo lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, são os últimos versículos ali, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, orando. Por quê? Porque Jesus falou em Lucas 24:49 que não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1:14, todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam orando e buscando a face do Senhor. A igreja primitiva orava, Jesus orava, Paulo orava e o povo foi revestido de poder. Nós precisamos fazer a obra de Deus? Sim, mas fazer debaixo de oração, fazer revestido de poder. A Bíblia ainda vai dizer, Tiago cita lá no capítulo de número 5, acerca de Elias. Lembra de Elias? Elias sobe e olha lá e ele vê, será que tem alguma nuvem? Não, aí ele volta a orar. Tem alguma nuvem? E o seu moço fala, não. Ele volta a orar. Tem alguma nuvem? E ele ora, e várias vezes ele ora, até que o seu servo vai virar e falar que agora eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. E aí Elias fala, desce e avisa a Acabe que vai chover. Da mesma forma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Agora ele ora, como eu acabei de falar, e ele consegue, depois de orar, enxergar, mesmo de longe, mesmo pequeno, que a resposta do Senhor estava vindo. Que você persevere em oração, que você seja a boca de Deus, que tenha comunhão com Deus e que fale conforme a palavra do Senhor, porque a palavra de Elias era a mesma palavra de Deus, por isso que ele profetizou e não choveu, mas também que você ore e persevere na oração, para que você possa enxergar mesmo de longe, mesmo que pequeno, que a resposta está chegando. Deus em Cristo te abençoe nisso e que nós venhamos a também com o Espírito nos ajuda a ter a certeza disso, nós venhamos também ter a certeza que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, conforme Romanos 8 diz, porque nós não sabemos como havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz o versículo de número 26. Judas, o versículo de número 20, ainda diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do nosso amado amigo, o Espírito Santo. É Ele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, que intercede por nós nas nossas fraquezas, que nos estimula, que nos inspira na nossa oração. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo de número 4, ele vai exortar ali o versículo 2 e 3, que o povo não pedia, e quando pedia para somente se satisfazer nas suas próprias vontades. Não, nós temos, mais uma vez eu vou reforçar, que orar pedindo a Deus que nos ajude a entender o propósito dele e entendendo o propósito dele, orar para que Deus nos dê força para cumprir o propósito dele, e cumprindo o propósito dele, que Deus nos ajude a não desfalecer diante do levante do inimigo, e assim nós devemos continuar orando para perseverar até o final, de modo que o propósito seja cumprido e que o nome do Senhor seja glorificado. O próprio Neemias vai falar, e até os nossos inimigos viram que o nosso Deus estava fazendo essa grande obra. É por isso que Jeremias 33, ele falou, o profeta, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Por mais experiência que você tenha com Deus, eu te estimulo a orar, a buscar mais e mais, para que você possa ter da parte do Senhor o conhecimento que Ele há de te anunciar de coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mais uma vez o Salmo de número 50. Sim, o povo estava numa dificuldade, estava numa angústia, mas o próprio Salomão, na época da consagração do templo, ele já tinha tido uma revelação e suplicado a Deus que perdoasse o povo quando o povo pecava
pecasse. E Deus naquela mesma época já tinha respondido a Salomão o versículo de número 14 do capítulo de número 7 do livro de 2 Crônicas, que é muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra de Jerusalém estava sendo sarada, os muros estavam sendo reconstruídos, a batalha era grande, mas Deus estava com Neemias e com todo aquele povo na reconstrução dos muros. Sim, aquele povo tinha reconhecido que tinha pecado, já tinha se humilhado, já tinha pedido perdão a Deus e agora estava buscando a face do Senhor, que iria os ajudar em tudo. E nem eu, e nem os meus irmãos, e nem os meus servos, e nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha as suas armas até nas águas. Olha, Neemias 4:23. Neemias era um homem que orava, era um homem que trabalhava, mas também era um homem que vigiava. Ir às águas era ir ao banheiro. Neemias não largava as armas, porque o inimigo ele sempre estava pronto a tentar nos pegar desprevenido. Neemias era alguém que estava sempre atento para fazer o que precisava ser feito, independente da oposição. Ele tinha fé, ele tinha convicção, ele orava e Deus o ajudava. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta, compartilhe essa aula, deixe o seu comentário, o seu glória a Deus, isso nos ajuda muito, porque assim o YouTube vai entender que esse canal, que essas aulas, elas são de relevância para alguém. Compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim você poderá contribuir para o crescimento do reino e outras vidas podem ser também edificadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Que você nunca se esqueça que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que mais são os que são por nós do que os que são contra nós, que o Senhor está nessa peleja, que nós não estamos nessa guerra sozinhos e que por mais que o inimigo se levante, ele infelizmente vai ter que ser envergonhado, não porque nós vamos pisar na cabeça dele, mas porque nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele vai ter que fugir de nós. E o nosso inimigo, como foi com Neemias, vai ter que ver que as mãos do Senhor têm feito essa grande obra. Eu creio que Deus há de fazer uma grande obra na sua vida, na sua família, há de fazer uma grande obra na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, aonde você estiver, como um canal de bênção. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.